Dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos 9. Assim que você encontrar, você pode ficar de pé. Atos 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Atos, capítulo 9, nós vamos ler o versículo de número 10. Se você encontrar, eu vou pedir para que você possa ficar de pé, não por mim, mas em referência à palavra do Senhor nessa noite. Vou pedir para que você possa fechar os seus olhos um minutinho. Amado Deus, eu quero te louvar, te agradecer, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, porque eu sei, meu Deus, que de mim eu nada tenho, nada posso. Nessa noite, o teu Espírito Santo possa usar a minha vida, possa falar ao coração da tua igreja aquilo que cada um precisa ouvir, para ser edificado na tua presença, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja salvação. Eu oro nessa noite para que a tua palavra faça a diferença na vida dos meus irmãos e na minha. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Atos 9, versículo de número 10 diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Por enquanto, somente até aqui, a igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Eu não vou alongar, nós temos algumas coisas para fazer hoje, alguns testemunhos que as pessoas querem dar, mas eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Meu irmão Saulo tinha nas suas mãos o poder e a autorização do sumo sacerdote para que pudessem prender os cristãos. Paulo tinha essa autoridade nas mãos. E às vezes a gente pensa que os nossos planos são os planos perfeitos. Às vezes a gente pensa que aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós queremos, é tudo perfeito. E a gente vai entender que não é bem assim. A gente vai entender que a gente pode sonhar, a gente pode maquinar vários planos, mas quem dá a verdadeira direção é o Senhor. Saulo era um homem que perseguia os cristãos. E numa de suas viagens para sair para prender os cristãos, numa viagem a Damasco, no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Eu creio que a maioria que está aqui nessa noite, se não todos, já tiveram um encontro com o Senhor. E depois desse encontro a gente começou a ter uma visão diferente da vida. A palavra do Senhor diz assim: eu que sei que o pensamento veio de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o melhor para nós, querido. A gente precisa crer nisso em todos os momentos. A gente precisa acreditar que Deus tem o melhor para nós. Amém. Você crê nisso, igreja? Amém. Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Amém. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Deus tem o melhor para nós. Aquela igreja vivia debaixo de uma perseguição tremenda, mas um povo que adorava, que exaltava, que glorificava ao Senhor, mesmo sofrendo perseguição. Nós temos que ser um povo alegre na presença de Deus. Amém. Nós temos que ser um povo que glorifica e exalta Ele, porque Ele tem sido bom conosco. Amém? Está vendo essa pessoa do seu lado? Fala assim: Deus tem sido bom conosco. E aqui, querido, a Bíblia diz que no versículo 10 que nós começamos a ler, Paulo havia saído para prender os cristãos. No meio do caminho ele teve um encontro, mas no versículo 10
A Bíblia diz que havia um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Deus em visão chama o nome de Ananias. No versículo 10, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus só chamou o nome dele. Deus só falou: Ananias. E ele respondeu da seguinte forma para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aí eu fui buscar o que significa eis-me aqui. Porque Ananias não fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pois não, Deus, eu estou aqui. Pode falar, Senhor. Não. Ananias diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Quando ele escuta a voz de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele nem sabia o que era, mas quando ele escuta a voz de Deus, ele diz isso. Pode deixar ele, tá bom? Fica tranquilo, pode deixar ele. E eis-me aqui significa entrega total, confiança, disposição em servir. Amém. Ananias diz assim: eis-me aqui, Ananias, eis-me aqui. Está em casa quando eu falo assim: Patrick, aprende aí, tá? Eu falo: eis-me aqui. Querido, Ananias estava pronto. A Bíblia não relata o que Ananias estava fazendo naquele momento. Se ele estava fazendo o seu churrasco, se ele estava cuidando das suas plantas, a Bíblia não declara o que estava fazendo. Só diz que numa visão, Deus chama o nome dele e ele diz: eis-me aqui. Mas Ananias estava pronto. O que a gente entende por isso, querido? Eu preciso estar pronto. Aleluia. Eu preciso estar pronto para um chamado de Deus. Eu não sei a hora, eu não sei o momento, eu não sei o segundo, eu não sei em que circunstância, mas eu preciso estar pronto. Aleluia. Isso vai falar lá no arrebatamento sobre isso. Alguém sabe a hora? Alguém sabe o momento? Alguém sabe o segundo? Alguém sabe o que vai estar fazendo nesse dia? Não, então esteja pronto. Esteja pronto. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ele nem sabia o que era. Às vezes a gente precisa, irmãos, estar pronto. Não importa o que você está fazendo, diante de um chamado de Deus, você precisa ouvir a voz e estar de prontidão para o Senhor. Deus não é aquele que você diz assim: espera aí, Jeová, já vou. Não é muitas das vezes como a gente faz com nossos pais, no meu caso fazia, às vezes: não, mãe, já vou aí. Não, pai, já vou aí. Não, querido. Quando você ouvir a voz de Deus, esteja pronto. É uma palavra que a gente precisa aprender, querido. Estar pronto. Porque a correria do dia a dia, as coisas do dia a dia fazem com que Deus só chamou o nome dele. E ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui significa isso. A gente precisa estar pronto. Aí fala de confiança. O versículo 13 diz assim: e respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, Deus. Mas Ananias confiou. A gente precisa confiar mais em Deus, querido. Nós louvamos aqui agora há pouco, né? Preciso aprender a confiar em Deus. Nesses 15 dias nós aprendemos a confiar um pouco mais em Deus. Amém. Em saber que Ele é Senhor. Aleluia. E o que tem que prevalecer é a vontade dEle, não a nossa. Amém. Mesmo diante de situações difíceis, a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Amém. Nós aprendemos um pouco mais disso nesses 15 dias que passamos com o menino internado. Precisamos confiar. Ananias, mesmo estando um desconforto, porque, irmãos, pregar para pessoas que, vamos dizer assim, que não têm muita devida autoridade, pregar para pessoas que não nos perseguem, é mais fácil. Pregar para amigos, para chegados, é muito mais fácil. Mas pregar para aqueles que nos assolam, para aqueles que têm ranço da gente, para aqueles que não querem ter comunhão conosco, pregar para esses é mais difícil. E havia um desconforto na vida de Ananias. Senhor, esse homem persegue o teu povo. Ananias entrou num diálogo com Deus.
mas ele confia no Senhor. Ele prefere confiar em Deus, mesmo estando desconfortável. Querido, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Nós não vamos alcançar o céu se tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, irmãos. No céu quem manda é Jesus. Aleluia. E tem que ser do jeito dele, não é do meu jeito. A adoração não é do meu jeito, o louvor não é do meu jeito, o caminhar não é do meu jeito, é do jeito dele. Ah, pastor, Deus recebe qualquer oração? Não recebe. Nadab e Abiú foram apresentar diante do Senhor lá, morreram porque não estava de acordo a adoração. A gente precisa adorar da forma que Deus receba. Amém. E mesmo estando em desconforto, Ananias confia. Aí, isso aqui também significa disposição em servir. Não existia obstáculo para Ananias. Isso não ia tornar um obstáculo na vida dele. Mesmo sabendo que Saulo perseguia os cristãos, isso não iria ser para Ananias um obstáculo. E, querido, o que tem sido obstáculo na sua vida para servir a Deus? O que tem sido obstáculo na nossa vida para estar diante do Senhor? Aquele que a gente declara toda hora: ah, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, Deus é o Senhor da minha vida. Mas muitas das vezes entra obstáculos que nos impedem de servir a Ele. Ananias tinha aqui um prato cheio. Deus, esse homem persegue os cristãos. Deus fala para ele: Ananias, esse aí é para mim quase escolhido. A gente precisa entender muitas das vezes, né? Eis-me aqui. A gente fala para Deus, quando a gente levanta a mão: Senhor, eu vou te servir, Senhor, eu vou te adorar, Senhor, não importa a circunstância, vou estar exaltando o teu nome, vou estar glorificando ao Senhor. E aí a luta vem, a dificuldade vem, e aí a gente é provado se aquilo que nós falamos verdadeiramente nós vamos cumprir. Ananias não sabia o que era, mas disse: eis-me aqui, como se dissesse assim: não importa o que é, eu vou fazer. Não importa o que seja, eu vou obedecer ao Senhor. Eu máximo vamos falar. Amém, querido? Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu quero saber que você está aí. O próximo passo que a gente vai entender, Ananias, ele preferiu obedecer ao Senhor. Irmãos, ainda no versículo 10, quando Deus fala a Ananias, ele chega e fala: Ananias. E Ananias responde. Parece uma coisa tão simples, né? Isso demonstra que Ananias tinha uma intimidade com Deus. Ananias, prontamente, quando ele escuta a voz, ele sabia quem era. E por isso ele diz: eis-me aqui. A gente precisa buscar intimidade com o Senhor, querido. Mas essa intimidade com Deus não é só na hora do louvor. Essa intimidade com Deus não é só na igreja. Essa intimidade com Deus não é só na hora da oração. A gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus, porque Ananias foi pego de surpresa. De surpresa. A Bíblia não diz que Ananias estava num momento de oração. A Bíblia só diz que Deus falou para Ananias. E olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica esperando, irmão, uma coisa miraculosa acontecer. O céu se abrir, trovejar 4, 5 vezes, para a gente entender que é Deus. Não, saiu um raio, pá, atingiu a árvore, queimou o tronco quando queimou as folhas. Aí é Deus. Eu simplesmente veio e falou: Ananias. E ali começou um diálogo entre Deus e o seu servo. Deus que tem diálogo contigo. Amém. Mas a gente precisa estar pronto. A gente precisa estar atento. O Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você. Não pense que Deus é um Deus de longe, não. Deus é um Deus de relacionamento, irmão. Eu já pregou isso aqui. Deus é um Deus que quer ter intimidade com você, quer estar próximo de você, assim como Ele fez com Adão, lá no Éden. Todo dia, na virada do dia, Deus estava lá, conversando com Adão. Adão, como é que foi seu dia? Foi legal, Senhor. Hoje eu botei nome naquele bicho ali, chamei ele de vaca. Deus quer ter intimidade com a gente, irmãos. Não fique esperando algo mirabolante acontecer, não. Não fique esperando, não. Abra os teus ouvidos para a voz de Deus, Ele falará contigo. Leia a palavra, leia a Bíblia, Deus vai falar com você.
Só que às vezes a gente erra, a gente lê a Bíblia assim, eu vou ler esse versículo aqui, ver o que Deus fala comigo aqui. Não, querido, comece a ler. E na hora que ele quiser falar, ele vai falar. Você vai entender que é ele. Você vai entender que é o Senhor. Amém? Ananias, ele demonstra a sua intimidade com Deus com a obediência. Irmãos, a gente só demonstra que tem intimidade com Deus através da obediência. Lembra do jovem rico? O jovem rico tinha ali, olhando aos olhos físicos, talvez pudesse ter uma intimidade, porque conhecia as leis, sabia de uma coisa, sabia de outra. Mas quando o Senhor falou para ele assim, olha, então faz o seguinte, quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aí ele não obedeceu. Cadê a intimidade? A intimidade foi embora. A gente demonstra intimidade com Deus quando a gente obedece a Deus. Quando o Senhor fala, eis-me aqui, Senhor, faça isso. Então vamos lá, vamos fazer. Ainda que vai doer na nossa carne, porque tem coisa que Deus nos pede que dói na nossa carne. Tem coisa que Deus nos pede que a gente engole seco. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa obedecer. Amém? Amém. Ananias obedeceu. Situação difícil. Eu creio que para ele, os discípulos daquela época que eram perseguidos, eu creio, irmão, que era uma situação difícil. Imagina aí, quando Estevão foi morto, Saulo estava lá. E diz que a capa de Estevão foi jogar no pé de Saulo. Aí a pessoa escuta e fala assim, ó, Saulo está vindo aí. Esse cara vai prender a gente. Aí o que vai ser agora? Imagina. Que perseguição nós temos hoje para que a gente não adore a Deus? Qual é a perseguição que nós sofremos hoje para não adorar o Senhor? Qual a perseguição que nós sofremos hoje para não dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor? Nós não sofremos nada. Deus tem sido tão bom com a gente. Deus tem sido tão maravilhoso com a gente. Porque na verdade eu acho que Deus, sabe, espera de nós que a gente verdadeiramente seja o celeiro do mundo. Um país que ora, que clama, que tem entendimento da parte de Deus. Um país que quando bota o joelho no chão e a cara no pó, as coisas acontecem. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Aqueles homens, além de fazer isso, tinham muitas das vezes correr para não serem presos ou até mesmo mortos. Olha que bênção, querido. É uma bênção ou não é? É uma bênção, não é adorar a Deus nesse Brasil maravilhoso? Poder sair com a nossa Bíblia na mão e fora, dizer para as pessoas, glória a Deus, aleluia, Jesus te ama. Coisa maravilhosa. E às vezes a gente não dá tanto valor a isso. Mas a gente precisa voltar para isso. Amém? Amém. Quando Deus ele declara que Saulo é um escolhido, eu li aqui o versículo 15, diz assim, disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Mas só que lá atrás, no versículo 5 e 6, Deus já havia feito a obra. Deus fala para Ananias no versículo 15, ó, esse homem aí, Ananias, em outras palavras, né? É para mim um vaso escolhido. Só que no versículo de número 5 diz assim, e ele disse, quem é, Senhor? Saulo falando com Deus, né? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa negar a obediência. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Olha só, o camarada tem um encontro, e logo em seguida ele já está obedecendo a Deus. Amém. Obedecendo a Jesus. Logo em seguida, Senhor, faz o seguinte, Saulo, faz isso, isso e isso. Ele já começa a obedecer. Olha a importância, irmão, da obediência. Saulo não sabia o que viria pela frente. Saulo não sabia o que ele iria passar por causa do Evangelho, mas ele decidiu obedecer. Querido, eu não sei o que está lá na frente. Isso pertence ao Senhor. Eu sei o que passou ontem. Pelo menos na minha vida. Eu sei o que passou ontem.
de amanhã eu não sei, o daqui a pouco eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: a gente precisa confiar, a gente precisa obedecer a Deus. Amém. Amém, querido? Amém. A gente precisa. Saulo, ele começa já a obedecer ao Senhor. Saulo não tinha ideia do que viria, irmão. Olha o que diz o versículo 16. Quando Deus está falando com Ananias: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha o que estava preparado para Saulo. O que estava preparado para ele não era anel, não, querido. O que estava preparado para ele era coisas tremendas. O que estava preparado para ele era louvar preso, era ser descido no cesto para fugir daqueles que os perseguiam, que perseguidor passou a ser perseguido. Mas ele mesmo assim preferiu obedecer a Deus. Irmãos, isso aqui tem um ensinamento tão grande, para nos mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem sido bom para a gente, o quanto a nossa vida é maravilhosa na presença do Senhor. Ainda que você tenha suas dificuldades, mas mesmo assim a nossa vida é maravilhosa. Porque, querido, quando a pessoa é perseguida, alguém que já foi perseguido no trabalho? Já foi, né? É gostoso, né? É gostoso ser perseguido no trabalho? Você chega, você faz um negócio, isso aí tá bom. Você faz outro, tem que melhorar isso aí. Agora você imagina sendo perseguido para a morte, querido. Para a morte, irmão, porque você está pregando uma palavra de vida. Olha a contradição. Imagina isso. Aí a gente tem toda essa liberdade hoje para exaltar, para adorar o Senhor. E às vezes a gente não valoriza isso. A gente precisa valorizar isso. Saulo não sabia que tinha para vir, que estava vindo pelo caminho, mas ele preferiu obedecer. Amém? A obediência de Ananias faz com que as revelações de Deus venham sobre a vida dele. Às vezes, irmãos, a gente quer que Deus se revele a nós, mas a gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer. Você quer que Deus se revele a você? Obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça a direção de Deus para a tua vida. Porque senão você não vai ter as revelações de Deus. Você vai ter coisas da sua cabeça, não de Deus. E é fácil ter coisas da nossa cabeça. É fácil achar que Deus está falando, é fácil. É muito fácil. Mas quando Deus fala realmente, a gente precisa entender. E se não houver obediência, a gente não consegue entender a voz de Deus. Olha o versículo 11, parte B. Diz assim, vou pegar aqui, olha o versículo. Ele disse ao Senhor: levanta-te e vai uma rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está. O que Saulo está fazendo? Orando. Mas ele não só para perseguir os cristãos? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O que ele está fazendo agora? Orando. Só Jesus pode mudar a nossa vida. O irmão leu aqui na abertura, né? Eu falado aqui também durante a ministração. Deus pode todas as coisas. Deus é Deus do impossível. Mas a gente tem que deixar Ele fazer. Quando Saulo tem um encontro, Saulo, ele percebe que é Jesus, ele começa a ceder. A conversão começa a trabalhar na vida dele, irmão. Saulo não ficou convencido. Saulo foi convertido. E hoje, querido, a gente precisa ainda ter isso em nós. Porque tem muita gente, desculpa falar, você sabe, não dá para segurar. Tem muita gente convencida, não convertida. E a gente precisa ser convertido. Porque o convertido está preparado para ouvir. Quem é convertido, ouve. Ainda que seja duro, mas ele ouve. Porque quem dá a direção é Deus, não é o homem. Aquele homem com toda aquela gana com os cristãos, agora ele está orando. Orando. Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias
e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, porque ele tinha ficado cego momentaneamente. E numa visão, além de ele orar, Deus dá a ele a visão. Deus começa a usar o camarada logo em seguida, porque ele encontrou algo no coração do Saulo. Deus precisa encontrar algo no nosso coração. Deus precisa encontrar verdade no nosso coração, sinceridade, temor, obediência. Deus precisa encontrar isso em nós, querido. Quando Deus encontrar isso em nós, a coisa vai mudar. Aleluia. E para melhor. Sabe por que eu digo isso, querido? Não estou dizendo para você, não estou dizendo que você faça isso, mas a Bíblia diz assim, em certa parte da Bíblia, o Senhor foi dito o seguinte: esse povo, estou dizendo que esse povo é você, o povo da época, esse povo me honra só com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus não quer uma adoração de lábios, Deus não quer uma adoração daqui para fora, Deus quer uma adoração que vinha de dentro. Aleluia. Deus quer o temor verdadeiramente que vem de dentro de nós. É isso que Ele espera de mim e de você. Amém, querido? Amém. E quando Ananias obedece, Deus conta para ele a visão que Saulo teve lá. E quando Ananias chega lá, é justamente aquilo que Deus falou que estava acontecendo lá. Quando a gente obedece a Deus, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Pastor, mas o senhor disse aí que o negócio ia apertar para o lado de Saulo. Sim, e apertou mesmo. E isso é maravilhoso, pastor? É. O que é melhor, irmãos? Ter uma vida de bonança, de tranquilidade, não ser perseguido e não entrar no céu? Ou ter uma vida aqui de perseguição? Ter uma vida aqui de, às vezes, frustrado por alguma coisa que não conseguiu, mas alcançar a glória? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse o Senhor. Não adianta de nada, não vale de nada. O que é 100 anos para o homem? Não é nada. Eu já estou na metade. Já passei pouquinho. Não é nada. E se a nossa geração, a geração do meu pai não chegou aos 100, você acha que a nossa chega? Com essa alimentação que a gente tem? Com esse estresse que a gente vive no dia a dia? Ai, meu Deus, você acha que a gente chega aos 100? Não chega. E mesmo se chegasse aos 100, que vale 100 anos? Se nós temos uma eternidade pela frente. Aleluia. Nós temos uma eternidade na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando o nome dele. Aleluia. É isso que nós devemos buscar. Porque Saulo com certeza passou momentos difíceis, mas com certeza, querido, esse homem está na glória. Porque se esse homem não está na glória, irmão, coitado de mim. Se Paulo não está na glória, Bete, lascou. Deu. Esse homem está na glória. Teve os seus momentos, mas o que trazia prazer para ele era fazer a obra do Senhor, era poder pregar a palavra do Senhor. Querido, eu sei que muitas coisas nessa vida nos traz prazer. Ter um bom carro é bom, ter uma boa casa é bom. Muita coisa nessa vida nos traz prazer, mas nada pode nos trazer mais prazer do que estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. De poder adorar esse Deus, de poder engrandecer o nome desse Deus. Nada pode ser mais prazeroso na minha vida e na sua do que isso, irmão. Eu preciso buscar a cada dia e falar para o Senhor: Senhor, não me deixa perder o foco, não me deixa esfriar, Senhor, não me deixa parar, Senhor, porque eu não quero errar a porta do céu. Porque aquele dia, querido, vai ser tão triste para aqueles que não vão subir. Muitas igrejas não querem pregar, não querem falar sobre isso, mas a verdade é essa, que muitos não vão subir, porque se não andar de acordo com a palavra de Deus, não vai subir. A gente tem visto tanta invenção, querido. A igreja disso, a igreja daquilo.
homem pode, mulher pode? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. E se a Bíblia diz que não, então é não. Tem tanta gente sendo enganado, que se eu e você não fizermos a diferença, vai sobrar para a gente. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel que se ele mandar o servo ir pregar e o servo não for e aquela pessoa se perder, a Bíblia diz que Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa do servo que não foi pregar, não foi falar. Então esteja atento à voz de Deus. O que Ele mandar você fazer, faça. Obedeça ao Senhor. Se tem uma coisa que Deus odeia, é desobediência. Nós pais, seres humanos, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe gosta quando o seu filho desobedece. Eu particularmente, meus filhos, quando desobedeci, sempre que podia dar uma correada, dava uma puxadinha do lado, naquela parte carnuda, para poder aprender a obedecer. Pai nenhum gosta de filho desobediente. Pai nenhum quer ter filho desobediente. Aí você acha que Deus Santo, puro, todo-poderoso, você acha que Ele nos quer desobediente? Com certeza que não. Obedeça ao Senhor. Ainda que doa na sua carne, ainda que mate as suas vontades, mas obedeça ao Senhor. Vai valer a pena. Às vezes a gente louva que vai valer a pena e não se dá conta do que a gente está louvando, do que a gente está falando do Senhor. Amém? Pois é. E o resultado disso tudo, o resultado de ter um servo obediente ali como Ananias, de ter um servo que vai e faz a vontade de Deus, o resultado é que Saulo se converte a Jesus e começa a pregar a palavra de forma tremenda, que deixa até mesmo os judeus assim, ó, esse aí que perseguia e agora está pregando Jesus Cristo, está falando de Jesus. Não estou acreditando. Estou meio ressabiado com ele. Tentaram matar Paulo, tentaram acabar com a vida dele, querido. Tentaram parar ele, irmãos. Vamos ler aqui o versículo 22, 19 ou 22. Aqui diz assim, no título da minha Bíblia, ó, o perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortável e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. Logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo começa a pregar, as pessoas ficam desconfiadas: ah, não, isso aí é para enganar a gente. Mas a Bíblia diz que Paulo se esforçava muito mais em pregar que Jesus era o Cristo. Você tem feito a obra, amém? Amém. Amém? Amém. Quer ouvir um negocinho aqui? Amém. Ih, amém já foi pouco. Amém. O amém já foi mais fraco. Vamos lá de novo. Você tem feito a obra, amém? Amém. Quer ouvir um negocinho aqui? Amém. Versículo 22 diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais. Tem feito a obra, né? Tem feito a obra, né, Patrícia? Se esforce mais. Foi isso que Saulo fez. Se esforçou mais. Se esforce um pouco mais. Você pode se esforçar um pouco mais. Eu posso me esforçar um pouco mais. Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Se esforçou. Quando ele sobe,
ao Getsemane para orar e diz: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que Jesus sabia que ele iria passar, mas ele se esforçou em subir naquele madeiro por amor à minha vida, por amor à sua vida. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, nós nunca vamos pagar. Irmão, eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei que vida que eu tinha, eu sei que perspectiva de vida não tinha nenhuma, vivendo da forma com que eu vivia. E muitos batiam palma, me incentivando a permanecer naquela vida. Mas teve um que falou assim: não, você não vai ficar aí não. Tu és para mim um vaso escolhido. Você vai padecer um bocadinho, você vai penar um bocadinho, mas eu te escolhi. Esse é Jesus. Escolheu a mim, escolheu a você que está aí hoje. A gente só precisa acreditar que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida e tomar posse deles. Agora, não fique esperando algo mirabolante acontecer. O mirabolante já está aqui. É a palavra que tem sido pregada, está sendo falada para você hoje. Deus tem algo na tua vida. Obedeça a voz do Senhor. Isso tem que ser motivo da gente se renovar, da gente se encher, a gente partir para cima. Esse dia eu falei para o Patrick, às vezes a gente ouve esse louvor: eu fui do terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Eu falei para ele: cara, a gente precisa estar revestido. Porque a gente está dizendo para Satanás: eu vou lá no terreno seu e vou tomar aquilo que é meu. Aí ele fala assim: vai. E se você não estiver revestido da unção de Deus, você não vai não. Você vai cantar. E quando a luta se levantou, nós lembramos disso. Aí eu disse para ele: agora a gente louva com certeza, porque fomos lá e roubamos. Roubamos, não tomamos. Aquilo mesmo que roubou. A gente precisa entender o mundo espiritual, irmão. Se a gente não entender o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente não consegue fluir no mundo físico. Só que as pessoas estão invertendo. Elas estão invertendo tudo. O crente está invertendo a coisa. Primeiro, irmão, é no mundo espiritual. Depois é no mundo físico. Você reflete no físico o que está acontecendo no espiritual. Se você não se levantar, se você não se colocar de pé diante do Senhor, o mundo físico não roda. Não anda. Você precisa se colocar de pé, dizer como a Ananias falou: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, estou disposto a fazer a tua obra, estou disposto a obedecer. Eis-me aqui, Senhor. E aí sim, aí você vai ver as coisas começando a fluir na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus está querendo fazer e você mesmo está travando. Esse dia o mundo pregou sobre isso aqui. Só tem uma pessoa, aliás, duas, que impede o agir de Deus na sua vida: o próprio Deus, se ele não quiser fazer, e você mesmo. Mas como ele quer fazer, então o que impede é você. Operando Deus, diz a palavra: quem impedirá? E a Bíblia responde: ninguém. Quando Deus quer agir, é só abrir o coração e deixar Deus falar, e deixar Deus fazer. Amém? Amém. Você entendeu? Amém. Você entendeu que Deus fez na sua vida? Amém. Que você é vaso escolhido? Amém. Deus está operando. Você só precisa fazer como Ananias: eis-me aqui. Mas é difícil, mas vai embora. Vai. Se Deus está falando, vai. Né, pastor? Se Deus está mandando ir, vai. Ananias, vai à rua chamada direita, Ananias. Tem lá um homem orando. Senhor, esse aí, Ananias, vai. E Ananias foi. Coisa tremenda. Quer ver milagre? Amém. Obedeça. Amém. Quer ver o sobrenatural? Amém. Obedeça. Amém. Obedeça. A gente só precisa obedecer ao Senhor. Qual o filho que alegra o pai? O desobedece ou o obediente?
Quer agradar ao Pai? Amém. Obedeça. Amém. Amém? Eu vou encerrar aqui nessa noite. Eu vou chamar aqui a irmã Regiane. Depois eu vou dar uma oportunidade ao Padre.